No quadro De Repente de hoje, vamos assistir uma entrevista especial com Ivanildo Villanova. Acompanhe. Quando eu perder a vontade de cantar improvisado, viola fica de luto, concorrente, sossegado, e o nordestino decreta 3 dias de feriado. Saudações poéticas, olá meu povo, começando mais um De Repente, dentro do seu Diversidade. Hoje, num formato um pouco diferente. Meu convidado já esteve aqui, duplado, já esteve sozinho também, mas o assunto era somente a cantoria. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais de Ivanildo Villanova, que completou recentemente, mais precisamente no dia 13 de outubro, 80 anos. Profissionalmente, 62 anos na viola, mas se a gente contabilizar os anos antes de ficar de maior, quase 70 anos de cantoria. Nasceu na Rua da Aurora, no bairro Salgado, em Caruaru. A maioria não sabe disso, né? É pernambucano, mas é cidadão paraibano, cidadão norte-riograndense. Também. É filho de Dona Júlia e de Zé Faustino. Antes de ser repentista, que no começo ali foi meio contra a vontade, né? Fez alguma outra coisa? Fiz. Além do primário, naquela época, primário, o primeiro ano ginasial, eu intercalava também com trabalhos, né? Naquela época, os jovens procuravam trabalho. E quando eu não procurava, meu pai procurava para mim. Então, trabalhei em mercearias, quer dizer, comerciário. Trabalhei numa loja de ferragem, comerciário. Trabalhei no sindicato dos bancários como contínuo, hoje a gente chamava o diarista, né, o faxineiro, era o sindicato dos bancários. Fui garçom, fui vendedor de jornal e revistas, numa revista que tinha na Rua Siqueira Campos, em Caruaru, próximo à Catedral, e a revista, a banca tinha o nome de Yuri Gagarin. Como na época havia uma polarização muito grande entre integralistas e comunistas, resolveram mudar o nome da revista, o nome da banca, que antes era Bill Moscozinho. Quer dizer, mudou para Yuri Gagarin, quer dizer, a diferença foi muito pouca, né? Bill Moscozinho e Yuri Gagarin, quer dizer, um continuou dentro do ala contexto comunista ali da coisa. E lá eu fiquei morando. Na verdade, eu tive que sair de casa. Morando na banca? Morava na banca. E aí veio essa curiosidade, esse interesse Pela literatura, né? Pela literatura fora da literatura da cantoria. Eu já era cantador, botava até o apelido Poetinha da Fome, porque realmente eu tinha saído de casa, morava nessa barraca, e a gente fazia pichamentos, a gente fazia movimentos, entrega de jornais, que na época era a Hora. Villanova, a gente já vai pular para Campina Grande. Veio para Campina Grande no início dos anos 70, já tinha um filho, esse aqui, Ponax Villanova, que nasceu em Cajazeiras, então já veio para Campina Grande com um filho e, se eu não estou enganado, com a minha irmã na barriga da minha mãe, não é isso? Próximo. Pronto, então, aqui em Campina Grande morou primeiramente em Nova Brasília, não é isso? Monte Castelo, Nova Brasília, não é assim? Eu morei primeiro na residência de um cantador chamado Antônio Barbosa. De Antônio Barbosa, eu mudei para o Cruzeiro, onde antigamente tinha uma rua muito conhecida chamada Rua da Vaca. Lá eu fui roubado, o dinheiro que eu tinha trazido de Cajazeiras para comprar uma casinha aqui em Campina Grande foi embora, a feira, roupa, levaram tudo. Eu fiquei sem o dinheiro de pegar o coletivo para a cidade. E depois, aí vim morar em Nova Brasília, na Rua José Aranha. Quando morou na zona leste de Campina Grande, jogou bola? Eu joguei, tinha um time no... Razoável? Razoável. Na Rua Gonçalves Dias, chamado Atlas. E com esse time a gente jogou. Inclusive jogou no Plínio Lemos contra os veteranos daquela época de 13 Campinense. A gente fez uma partida e as outras partidas eram com times dali da região mesmo. Era o Juventus de Zé Pinheiro, era o Corinthians, Juventus da Santo Antônio, Corinthians de Zé Pinheiro,
Jogamos contra o... Como se fosse uma segunda divisão do futebol de Campina Grande, é isso? Times bons, é isso? Contra o São Luís, lá do Alto Branco, contra o Santa Adélia, de Bodocongó. Jogamos várias partidas e eu joguei. Era zagueiro nesse tempo ou já era atacante? Zagueiro. Muito bem. Depois da cantoria, eu acredito que era a única coisa que eu acho que eu teria enveredado como profissional era o futebol. Muito bem. Eu tive o privilégio de jogar com o Ivanildo Villanova quando eu completei 13 anos, não podia nem com a bola, mas no campo da estação ali no Santos, Estação Velha, eu já comecei a dar meus primeiros passos no futebol. Ivanildo Villanova que disse: o meu corpo é um transporte que a natureza me deu. Os olhos são 2 faróis, cada perna é um pneu, o sangue é a gasolina e o motorista sou eu. Descobrimos, né, juntos algumas situações de Villanova, a respeito da vinda para Campina Grande, que foi comunista nos anos 60 em Pernambuco, em Caruaru, onde nasceu, que jogou bola, né, digamos assim, na segunda divisão do futebol de Campina Grande, e a gente vai saber no próximo quadro como foi a história de Villanova na política mesmo, de fato, assim. Aí já no outro cenário, foi candidato a vereador em Campina Grande. Pouca gente sabe disso, tá? Então, saudações poéticas e até breve.